mais uma vez bem-vindos ao canal Trocando Ideias. Estamos aqui hoje para discutir o tema interessantíssimo que é arte e cultura. A cultura, ela está presente em todos os aspectos da vida humana. O que é cultura? Cultura são todos os conhecimentos acumulados de um povo, como a língua, a religião, os costumes, a culinária, todo o conhecimento acumulado de um povo que é transmitido de uma geração para outra por meio da linguagem, chamamos de cultura. E a arte, nós analisamos no vídeo anterior, na aula anterior, a arte enquanto forma de expressão. A arte enquanto uma característica inerente, uma necessidade do ser humano e em expressar as suas emoções, a sua visão de mundo e etc. Analisar uma obra de arte passa por analisar a cultura de um determinado povo. Eu não posso analisar uma obra de arte desconsiderando o tempo e espaço em que essa arte foi concebida, em que esse objeto artístico ele foi concebido. Tomemos como ponto de partida, por exemplo, a arte rupestre, a arte da pré-história. A arte pré-histórica, ela é uma das primeiras manifestações artísticas de que se tem conhecimento e estava completamente envolvida com os princípios que regiam as tomadas de decisão naquela época. As tomadas de decisões, sejam no aspecto da defesa, da proteção, da moradia, da sobrevivência, das necessidades mais elementares do ser humano naquela época, naquele tempo e naquele espaço. Há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, nós vamos observar ali o homem pré-histórico transformando tudo que havia à sua volta, utilizando a sua criatividade para transformar tudo que havia à sua volta no sentido de resolver as suas questões, as suas demandas mais imediatas. Então, um osso era transformado em uma lança, em um anzol, duas pedras, o indivíduo lascava uma pedra na outra. Aliás, a própria idade da pedra lascada, que é o primeiro estágio da pré-história, recebe esse nome por essa característica do período em que o homem pré-histórico, ele, para resolver uma necessidade, ele lascava uma pedra na outra e transformava essa pedra, por exemplo, em um objeto cortante. Então, observamos uma característica marcante na arte rupestre, que é o seu caráter utilitário. A arte rupestre é uma arte utilitária. Dando um passo na história, vamos encontrar aí o período das grandes civilizações. Tomemos como referência a arte egípcia, ou melhor, a civilização egípcia, porque a arte egípcia ela reflete as características da civilização egípcia. A civilização egípcia, desenvolvida aí há 4 mil anos antes de Cristo, à margem do rio Nilo, né, as margens ali do rio Nilo, essa civilização ela tem um caráter religioso extremamente forte. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam que eles iriam viver eternamente. E um detalhe, nessa vida eterna, eles poderiam levar e usufruir de tudo aquilo que eles pudessem ter acumulado em vida, nessa vida terrena aqui. Então os faraós e a classe, a nobreza, se dedicaram muito à construção de pirâmides, por exemplo. Pirâmides eram túmulos, fortalezas que eram utilizadas para guardar tanto o corpo do faraó, ali preservado, devidamente mumificado, quanto os seus pertences, os seus tesouros mortuários. Então, a arte egípcia, ela tem uma relação muito forte com a cultura, com essa cultura religiosa. Então ali nós vamos encontrar a arquitetura fúnebre, a arquitetura da pirâmide, não é? Das mastabas. Os templos egípcios, eles têm inscrições ali e relações muito fortes com essa questão da passagem, da morte. Então a morte era o tema da morte, né? Faz com que a arte egípcia ela assuma um caráter mortuário. Então a arte egípcia ela traduz a cultura dessa época. Já os gregos, ali por volta do século IV a.C., que é quando se dá o apogeu da arte grega, eles não tinham uma relação utilitária como na pré-história e também não tinham uma relação mortuária, fúnebre, esse caráter fúnebre presente na arte egípcia, que é fruto da cultura daquela época de 4 mil anos antes de Cristo. No século IV a.C., floresce aí, nós temos aí na verdade o apogeu da cultura grega, da cultura clássica grega. Ali nós temos já o surgimento da filosofia, os grandes filósofos discutindo e teorizando temas ligados à beleza, de modo que a arte grega ela tem uma
apelo estético muito grande. Enquanto que lá na pré-história nós não temos esse apelo estético, nós temos, sim, uma beleza, mas não uma beleza intencional e uma beleza que iria resguardar toda a produção artística da pré-história. A arte pré-histórica é utilitária, a arte egípcia ela é fúnebre, ela é religiosa, ela é mortuária, e a arte grega ela é estética. Essa sim, embora você tenha ali na arte grega toda a relação com a mitologia, a história dos deuses, os heróis, os contos heróicos, mas há uma preocupação com o aspecto estético. As esculturas gregas elas obedecem padrões de beleza extremamente elevados, padrões de elaboração mesmo, de construção do próprio objeto artístico, eram cânones, era praticamente uma sequência quase que sagrada de se construir, de se criar e de conceber o objeto artístico dentro de determinados critérios de beleza. Os filósofos gregos, como Platão, por exemplo, é um grande filósofo grego, um dos primeiros filósofos que tem um impacto, a sua produção tem um impacto muito grande, o seu pensamento tem um impacto muito grande na cultura ocidental, e a beleza, segundo Platão, é algo idealizado, é algo que está na esfera do inatingível. Então os gregos eles vão buscar o tempo todo uma beleza idealizada que será traduzida na sua arte, na sua expressão artística. Então é isso. A relação entre arte e cultura é extremamente importante para você compreender o objeto artístico dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, e fazer inferências mais pertinentes ao analisar uma obra de arte, levando em consideração aspectos sociológicos, aspectos filosóficos, aspectos culturais que estão em torno da produção dessa obra, bem como a cosmovisão do artista que concebeu a obra em questão. Bons estudos, espero ter ajudado, e até a próxima aula no nosso Trocando Ideias, discutindo aqui essas questões ligadas à arte, história, filosofia, história da arte, dentre outros temas que certamente farão do nosso canal aqui um espaço de reflexões. Um grande abraço e até a próxima!